que acontece depois que a cortina se fecha? É a pergunta que move religiões, filosofias e, bom, a nossa curiosidade mais profunda, né? A gente especula, tem fé, mas e se alguém dissesse que tem um relato, uma transcrição de uma conversa com quem já está do outro lado? E mais especificamente de alguém que não está nem no céu, nem no inferno, mas num estado intermediário de purificação. Essa é a premissa audaciosa do material que a gente tem em mãos hoje, o Manuscrito do Purgatório. Exato. É um mergulho numa visão muito particular, sabe? E detalhada do que seria essa etapa da jornada da alma. Exatamente. A nossa fonte é um livrinho, um opúsculo, traduzido por Monsenhor Ascânio Brandão, que reúne uma série de supostas comunicações. Elas teriam acontecido na França, lá no final do século XIX, entre uma freira viva, a irmã MDIC, e a alma de outra freira que já tinha falecido, a irmã MG. Então a nossa missão aqui é desvendar a arquitetura desse universo. O que essa fonte nos diz sobre o purgatório? Como ele funciona? Quais as regras para essas aparições? E o mais importante, qual a mensagem central que esse texto tenta passar para os vivos? Certo. E é crucial dizer que vamos nos ater ao conteúdo do manuscrito, explorando a lógica interna, as ideias que ele apresenta, sem fazer um julgamento teológico. Nosso papel é entender o que está escrito ali. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a honestidade do próprio tradutor, o Monsenhor Brandão. Ele abre o livro admitindo que olhou para o texto com uma desconfiança enorme. Sim, ele fala em muitas revelações suspeitas. Isso. E o que o fez mudar de ideia? Ele aponta para a validação de terceiros, especificamente teólogos que ele considerava de peso. Ele menciona 2 nomes, o R. Con Paul Contier e principalmente o R. Con Dubosky. E esse último nome não é qualquer um. De jeito nenhum. O Dubosc foi o promotor da fé, o que o pessoal chamava de advogado do diabo, no processo de canonização de Santa Teresinha de Lisieux. Ou seja, o trabalho dele era ser cético, era procurar falhas. Claro. O fato de um homem com esse perfil ter dado seu aval foi, pro Brandão, um sinal de que, olha, talvez tenha algo aqui para ser levado a sério. O que nos leva a uma questão fundamental que o próprio manuscrito faz questão de abordar logo de cara. Como uma instituição como a igreja, que precisa ser tão cuidadosa, lida com fenômenos como este. Exato. Como ela tenta diferenciar uma experiência mística genuína de uma ilusão, ou até de uma fraude. Isso. E é fascinante, porque o texto não foge da pergunta. Pelo contrário, ele apresenta um verdadeiro manual de discernimento. A doutrina descrita busca um equilíbrio muito delicado entre 2 abismos, né? Que seriam? A credulidade ingênua, que aceita tudo sem questionar, e o ceticismo radical, que fecha a porta para qualquer possibilidade do sobrenatural. Certo. E como seria esse manual na prática? Quais seriam as bandeiras vermelhas, os sinais de que uma aparição pode não ser o que parece? Olha, a visão apresentada no material é bem sistemática. Uma aparição se torna suspeita se ela for, desejada ou provocada pela pessoa. Ah, entendi. Ou se a alma se dedica a revelar os pecados e defeitos de outras pessoas, o que soa mais como fofoca do além, né? Com certeza. Também é um mau sinal se a aparição se torna insistente a ponto de tirar a paz da pessoa, ou se a entidade se oferece para prestar serviços, tipo um gênio da lâmpada espiritual. Esses seriam indícios de uma origem duvidosa. Entendi a lista do que não fazer. E quais seriam os sinais de autenticidade, então? O padrão descrito para as aparições verdadeiras é o oposto. Elas começam causando medo, perturbação, mas o efeito final, o sabor que elas deixam na alma, é de paz profunda, de humildade e de um amor renovado por Deus. Não é um espetáculo, é algo que transforma por dentro. Mas esses critérios, tipo sentir paz profunda ou humildade, não são terrivelmente subjetivos? Fico imaginando como um observador externo poderia validar isso. Essa é uma excelente observação. O texto aborda como a igreja supostamente lida com essa subjetividade? Aborda. E a resposta, segundo o manuscrito, é que a análise não para no sentimento da pessoa. Ela se expande em 2 direções. Primeiro, providente. A pessoa que recebe a visão. Isso. Essa pessoa tem um juízo reto, é equilibrada psicologicamente, é conhecida por sua virtude e, acima de tudo, humildade. Ou é alguém que busca destaque, a vida da pessoa serve como uma espécie de prova de caráter para a visão. E a segunda direção? É o conteúdo. Essa é a regra de ouro. Nenhuma revelação particular, por mais espetacular que seja, pode contradizer a doutrina estabelecida da igreja ou o evangelho. A fonte até cita São Paulo. Ainda que um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente, seja anátema. A ideia é que Deus não se contradiz. Exatamente. Essa estrutura toda serve para construir a fundação sobre a qual o resto do relato vai se apoiar. Ok, então o manuscrito estabelece as suas próprias regras para ser levado a sério. Mas quem são as protagonistas dessa história? Como essa comunicação teria começado? Não foi com uma visão celestial, pelo que eu entendi. Longe disso. A narrativa que o livro constrói é bem mais sombria no início. Em novembro de 1873, a irmã MDIC começa a ouvir gemidos, longos e assustadores, que parecem vir de lugar nenhum. E isso dura meses. Meses, aterrorizando a freira. Ela reza para que parem, mas eles continuam. Até que um dia, a coisa muda de figura. É quando a voz aparece. Exato. Em 15 de fevereiro de 1874, não é mais um gemido anônimo. Uma voz se manifesta e se identifica claramente. É a irmã MG, uma religiosa do mesmo convento, que tinha morrido de tuberculose em 1871. E a partir daí, a história ganha um propósito. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A alma não aparece por um motivo qualquer.
Ela explica a razão específica da sua vinda e tem uma lógica de causa e efeito muito forte nisso. Precisamente. A irmã MG explica que em vida ela tinha um temperamento difícil e fez a irmã M, D e C sofrer com o jeito dela. Entendi. A lógica apresentada é que Deus, em sua justiça, permitiu que ela agora viesse pedir orações justamente para a pessoa que ela tinha prejudicado. A missão teria um objetivo duplo. Qual seria? As orações aliviariam a alma no purgatório e o sofrimento de ter que lidar com essa aparição assustadora serviria para santificar a feira viva. É uma espécie de economia espiritual, sabe? Onde nada é desperdiçado. O que me chama a atenção é o perfil da vidente, a irmã M, D e C. O texto faz um esforço enorme para pintá-la não como uma mística ansiosa por revelações. Mas como alguém que reluta em aceitar o que está acontecendo. Exato. Isso. E esse é um pilar da credibilidade que o manuscrito tenta construir. Ela é descrita como uma pessoa de juízo reto, sensata, que nunca quis nada disso. Pelo contrário, as comunicações são um fardo para ela. Ela implora a Deus que a livre dessa tarefa. Ela não está buscando atenção, ela está tentando fugir. Exatamente. Isso a posiciona como uma testemunha relutante, o que do ponto de vista da retórica a torna mais confiável. E o segundo pilar, como a gente já mencionou, é a aprovação externa. O diretor espiritual dela, o padre Prevel, e outros teólogos teriam acompanhado tudo de perto. Isso. O texto afirma que eles examinaram os escritos por anos e a conclusão registrada ali foi de que a doutrina era irrepreensível, admirável e edificante. Para os leitores da época, esse selo de aprovação clerical era fundamental. Era a garantia de que não se tratava de heresia ou delívio. Exato. Com essa base de credibilidade estabelecida, o manuscrito finalmente mergulha no que todo mundo quer saber. Afinal, como é o purgatório? As descrições são muito vívidas, e de cara o texto subverte a expectativa mais comum. O pior tormento, segundo a irmã MG, não é o fogo. Não, de forma alguma. O que a alma descreve como a dor suprema é a ausência de Deus. A lógica é a seguinte: aqui na Terra, a gente está distraído. Mas a alma, uma vez livre do corpo, compreende a beleza, a bondade e a magnitude de Deus de uma forma avassaladora. E aí a privação dói mais. Infinitamente mais. Ser privada dessa visão, desejando-a com todas as forças, é o que o texto chama de martírio contínuo. É uma sede que não pode ser saciada. Eu preciso perguntar sobre o fogo, porque é a imagem clássica que todo mundo tem. Mas me parece curioso que a alma insista que a ausência de Deus é pior. Isso não soa quase moderno. Uma dor mais psicológica, existencial, do que física. É uma ótima pergunta. O texto não abandona a imagem do fogo. Ele existe e é descrito como um fogo da justiça divina, terrivelmente real e muito mais intenso que o fogo da terra. Mas ele é apresentado como secundário. Tá, mas como uma alma, que é espírito, pode sofrer fisicamente com o fogo? A resposta dada é intrigante. A alma sofre como se tivesse um corpo, porque foi ela a culpada principal pelos pecados. O corpo foi só o instrumento. O fogo age diretamente naquilo que pecou, a alma. Entendi. E essa experiência não é a mesma para todos. O manuscrito descreve uma espécie de geografia do purgatório, com diferentes níveis ou graus. Sim, a arquitetura é bem definida em 3 estágios principais. O primeiro e mais profundo é o grande purgatório. A descrição é assustadora, o inferno momentâneo. Nossa, inferno momentâneo. Para quem seria esse lugar? Ele seria destinado àquelas almas que se salvaram por milagre no último instante, sem arrependimento real. E também para religiosos que foram negligentes em sua vocação e pessoas que viveram na indiferença. E o que define esse lugar, além da intensidade da dor? A característica mais marcante é uma espécie de abandono divino. O texto usa uma lógica retributiva. Assim como essas almas foram indiferentes a Deus em vida, Deus agora é, por justiça, indiferente a elas. E o que isso significa na prática? Significa que as orações feitas por elas na Terra não são aplicadas imediatamente. Elas ficam num estado de espera angustiante, sem o consolo de saber que estão sendo ajudadas. Duro. Depois desse, a situação melhora um pouco no segundo purgatório? Melhora, mas ainda é um lugar de sofrimento intenso. Ali estariam as almas que morreram com pecados veniais não perdoados ou com pecados mortais já confessados, mas cuja pena temporal não foi satisfeita. Pena temporal. É um termo técnico. Como a gente pode entender isso de forma mais simples? Pense na diferença entre ser perdoado e consertar o que você quebrou. Se você quebra a janela do vizinho e pede desculpas, ele pode te perdoar. Mas a janela continua quebrada. Ah, claro. A pena temporal é a necessidade de consertar a janela. A confissão te perdoa, mas a justiça divina ainda exige que você limpe a bagunça que fez. É essa limpeza que aconteceria ali com o fogo purificador. E por fim, o terceiro estágio, que é bem diferente dos outros. É o chamado purgatório do desejo ou átrio. O detalhe mais surpreendente é que lá não há fogo. O sofrimento é puramente a privação da visão de Deus. E quem vai para lá? Almas que foram boas e piedosas, mas que não desejaram o céu com ardor suficiente em vida. A paixão delas por Deus era morna. E agora elas precisam aprender a desejá-lo com intensidade antes de poderem entrar no céu. A irmã MG afirma ter passado por todos esses 3 estágios. O que me parece fascinante nessa estrutura de 3 níveis é que ela funciona como um espelho das falhas humanas. O primeiro para os indiferentes, o segundo para os que não repararam seus erros e o terceiro para os que amaram pouco. Exato. Parece que cada purgatório é feito sob medida para a principal carência da alma. Exatamente. Não é uma punição arbitrária, mas uma consequência direta da vida que se levou. E isso nos leva ao coração do manuscrito. As lições para os vivos. A alma da irmã MG não está lá só para descrever o além. Ela é uma mensageira, repetindo certas verdades incansavelmente. E qual seria a principal delas? A que mais se repete? A pureza de intenção. Tem uma frase que resume tudo.
No céu, só o amor é que há de ser recompensado. Uau! A ideia é que Deus possui um detector de intenções infalível. Muitas ações que parecem nobres aos olhos do mundo, caridade, sacrifícios, orações, podem chegar no céu valendo zero, se a motivação por trás delas foi o orgulho, o desejo de ser visto, ou qualquer outra coisa que não seja o puro amor a Deus. Então, o que o texto está propondo é uma espécie de auditoria espiritual radical. Não importa o quão impressionante seja a sua lista de boas ações, se a motivação não foi pura, a conta no céu pode chegar zerada. É uma ideia desconcertante. Totalmente. E está conectada a outra mensagem central, a importância da vida interior. A alma insiste que a vida deve ser uma conversa ininterrupta com Jesus, consultando-o antes de cada ação. Uma frase é categórica. Vossa vida deve se resumir em 2 palavras, sacrifício e amor. Não o sacrifício espetacular, mas o do dia a dia. Exato. As pequenas renúncias diárias feitas por amor. E o texto também tem advertências bem específicas, não é? Lembro de uma muito forte sobre a ingratidão, direcionada a um público bem particular. Sim. E é um dos pontos mais dramáticos do relato. A alma diz que o maior sofrimento para o coração de Jesus não vem dos grandes pecadores do mundo, mas da indiferença e ingratidão das almas que lhe foram consagradas, como padres e freiras. Porque receberam mais e não corresponderam. Exatamente. É uma crítica interna muito severa ao que seria uma vida religiosa vivida de forma medíocre. Além dessas grandes lições, o que torna o manuscrito tão peculiar são os detalhes, quase como curiosidades do além, que a alma vai revelando. E aqui a história entra num território de fatos curiosos que são bem inesperados. Por exemplo, se alguém achava que o dia de finados era o grande dia de libertação das almas, o texto diz que não. Não. É a noite de Natal, quando multidões de almas seriam libertadas para celebrar o nascimento de Cristo no céu. Interessante. E quantas ferramentas que os vivos teriam para ajudar? A missa é, de longe, o meio mais poderoso. Mas logo depois, a oração mais eficaz, segundo a revelação, seria a via sacra, a meditação sobre a paixão de Cristo. O que faz sentido dentro da lógica do texto. Sim, que valoriza o amor unido ao sofrimento. Outro ponto, e este é bem severo, é sobre as almas esquecidas. A ideia de que Deus esquece quem foi esquecido na Terra. Isso soa quase cruel. É uma justiça retributiva implacável. A lógica apresentada é, se em vida você nunca rezou pelos mortos, se foi indiferente ao sofrimento deles, por que deveria agora se beneficiar das orações dos outros? A alma diz que essas almas esquecidas são de certa forma deixadas para trás, até que tenham expiado essa negligência. E o manuscrito se aventura a falar até sobre não católicos. Sim, brevemente. Menciona que um certo número de protestantes se salva, mas afirma que o purgatório deles é longo e rigoroso. A razão teológica dada é que eles não tiveram acesso aos sacramentos, como a confissão e a Eucaristia, que são vistos no texto como os principais meios de purificação já aqui na Terra. E qual o papel dos santos e anjos em toda essa dinâmica? A Virgem Maria é apresentada como a grande consoladora. Ela visitaria o purgatório em suas festas, e o texto afirma que enquanto ela está presente, as almas não sofrem. Sua presença é um refrigério temporário. E São Miguel Arcanjo? Ele tem um papel mais oficial. É ele quem vem, como um emissário divino, buscar as almas quando a purificação delas está completa, para conduzi-las ao paraíso. E sobre o juízo final de cada alma, a fonte oferece uma visão que tenta equilibrar justiça e misericórdia. Como assim? E a intenção por trás de cada ato, se foi uma fraqueza momentânea ou um ato de malícia deliberada. É um Deus que é ao mesmo tempo bom e justo. Perfeitamente justo. Então, amarrando tudo isso, o que a gente leva dessa exploração? De um lado, vimos a estrutura de cautela que a própria fonte defende para se analisar revelações particulares. Mergulhamos nas descrições de um purgatório com diferentes níveis, onde a maior dor não é o fogo, mas a saudade de Deus. E no fim das contas, a mensagem que ecoa é um chamado insistente a uma vida de intenção pura e união com Deus, aqui e agora. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. O manuscrito descreve o céu como uma torrente de alegria, a experiência de um Deus amado, sentido, provado. Se o purgatório é apresentado como esse lugar onde a alma é forçada, pelo sofrimento, a reaprender a amar e a desejar a Deus intensamente, Certo. qual é a sugestão implícita sobre como essa mesma purificação pode, e talvez deva, ser feita voluntariamente aqui na Terra? O texto fala sobre o amor unido ao sofrimento como o atalho para o céu. Fica a questão de que forma as provações e os sacrifícios da vida diária, quando encarados com essa intenção de amor, poderiam ser o nosso próprio purgatório escolhido, purificando a alma para que o encontro final com a eternidade seja direto.